Olá, eu sou o Edu. Eu sou a Adri, nós somos casados há 10 anos e temos um filhinho que se chama Augusto. Ele tem 3 aninhos. Nós estamos aqui hoje para apresentar o nosso novo canal do YouTube. E nesse vídeo a gente vai apresentar para vocês um pouco das nossas histórias e das nossas viagens. Então assim, logo que nos casamos, optamos por uma viagem de lua de mel a Buenos Aires, a elegante capital da Argentina com todo o seu charme europeu. Nos divertimos muito entre shows de tango, cafés tradicionais e os renomados restaurantes do Porto Madeiro. Refeições regadas do autêntico churrasco argentino, acompanhado dos melhores vinhos. Passeamos pelos jardins japoneses e outros lugares icônicos, como o Caminito com suas casas coloridas e artistas de rua, o bairro La Boca e a Ponte da Mulher. Buenos Aires respira beleza, cultura e hospitalidade. Uma outra aventura nos levou a Nova York, uma cidade que contrasta totalmente com Buenos Aires. Moderna, frenética e vibrante, Nova York faz jus ao título de a cidade que nunca dorme. Nos aventuramos nos arranha-céus, subindo ao topo do Empire State para ver Nova York de cima. Andamos de bicicleta pelo Central Park e pela ponte do Brooklyn. Respiramos cultura e histórias nos museus, nas visitas à Estátua da Liberdade, nos espetáculos da Broadway e na iluminada Times Square. E nos emocionamos muito no Memorial de 11 de setembro. De comida de rua a restaurantes famosos, conhecemos a autêntica gastronomia nova-iorquina. Foi uma experiência incrível. Nova York sempre deixa um gostinho de quero mais. Um dia voltaremos. Já na Disney, pudemos voltar a ser crianças. Os parques, os castelos, as princesas e os personagens nos encantam de uma maneira que realmente esquecemos a idade que temos. Nos deixamos levar pela magia e pela beleza de cada lugar que conhecemos, de cada comida que provamos, de cada brinquedo em que entramos. Foram dias intensos, que tocaram nossos corações e nos despertaram memórias, nos fizeram sentir parte de um mundo encantado. Talvez a maior magia da Disney seja essa, nos transportar para a infância, quando acreditávamos em contos de fadas e em finais felizes. Mesmo para os adultos, estar ali é um lembrete de que nunca somos velhos demais para sonhar. E desde que a gente casou, a gente tem o mesmo sonho, que é viajar, conhecer lugares diferentes. E a gente sempre viajava como casal. Mas em 2022 o Augusto chegou e a nossa vida ganhou um novo passageiro. A gente achou que seria difícil viajar com ele, mas quando ele tinha apenas 3 meses, a gente decidiu programar uma nova viagem. E quando ele tinha 8 meses, a gente partiu com ele para a nossa primeira aventura. E foi uma grande aventura mesmo, porque nós não sabíamos como seria viajar com ele, né? Andar de avião, podia levar carrinho no avião ou não. Então foi coisas que a gente foi descobrindo, né? E percebemos que viajar com criança foi excelente, né? E deu tudo certo, né? A gente ficou preocupado em viajar com ele tão pequenininho, mas no fim deu tudo certo e ele aproveitou de um jeito que a gente nem imaginou que ele ia aproveitar. E a nossa primeira aventura com o Augusto foi em Portugal. Alugamos um carro e conhecemos várias regiões do país, da tradicional Coimbra, passando pela romântica cidade do Porto e a histórica cidade de Braga. Nos deparamos com uma história incrível, ruas estreitas, azulejos coloridos, monumentos históricos e igrejas imponentes. Na região do Douro, presenciamos uma das mais belas paisagens do mundo, o Vale do Douro. Portugal se destaca pela gastronomia e pelos vinhos, que são um espetáculo à parte. Finalizamos a viagem na icônica Lisboa, com seus bondinhos amarelos, suas ladeiras de cenários de filme e com um belo passeio às margens do Rio Tejo. E viajar para Portugal com o Augusto foi tão bom, tão divertido, e é um país tão legal que ficou muita coisa para trás que a gente não conheceu. Então não demorou muito para nós programar uma próxima aventura e a gente resolveu ir para Portugal de novo. E apesar do pessoal achar que eu sou descendente apenas de japoneses, né, pelos olhos puxados, eu também tenho descendência portuguesa. E nesse meio tempo entre essas duas viagens, a gente começou a procurar nossos antepassados, né, e descobrimos que eles vieram do norte de Portugal aqui para o Brasil. Então, o norte de Portugal, o Nordeste, foi um lugar que a gente não foi na nossa primeira viagem. Então, a gente resolveu incluir o Nordeste português na nossa próxima aventura, e foi realmente uma aventura diferente. A gente resolveu dessa vez alugar um motorhome e passeamos por Portugal e Espanha durante 10 dias. Viajar de motorhome pela Europa nos trouxe uma outra percepção de viagem. É uma experiência única e inesquecível,
que mistura a liberdade de explorar novos lugares com o conforto de ter uma casa sempre à mão. Chegamos em Madrid na primavera, onde o sol se põe às 22 horas, e a vibrante capital da Espanha ganha ainda mais luz. Aproveitamos os dias de sol, passeamos pelas ruas famosas pelo comércio, conhecemos parques como La Rosaleda e o Del Retiro, e também lugares históricos como o Palácio Real. Provamos as deliciosas comidas típicas da Espanha, a autêntica paella e o verdadeiro jamón espanhol, e uma variedade de sangrias. Depois de Madrid, partimos para Lisboa. Durante a viagem, pernoitamos em parques específicos para motorhomes, o que nos proporcionava um novo quintal a cada amanhecer. Passamos pelas lindas cidades de Nazaré e Vila do Conde, com suas praias exuberantes. Conhecemos cidades muradas e castelos impressionantes. Cruzamos a fronteira Portugal-Espanha novamente pelo Vale do Minho, ao norte de Portugal. Nos encantamos com as cerejeiras carregadas na época das colheitas, fizemos refeições ao ar livre. Augusto se divertiu como nunca. Fomos até Santiago de Compostela, grandiosa pela sua fé, onde pudemos também renovar a nossa. Voltamos a Portugal para conhecer a região das terras de Trás-os-Montes. Cruzamos montanhas, vales e rios de beleza única. Visitamos vilarejos escondidos e voltamos ao passado ao conversar com os locais. Partimos do norte de Portugal com um sentimento de nostalgia e gratidão pela oportunidade de poder retornar ao local de onde saíram os nossos antepassados. Subimos a Serra da Estrela e chegamos ao ponto mais alto de Portugal. Nos deparamos com a grandiosidade da natureza, montanhas e vales que se misturam ao céu na imensidão do horizonte. Vilarejos pitorescos encravados nas pedras nos convidam à reflexão, nos fazendo parar e contemplar a simplicidade e a beleza de um mundo que parece intocado pelo tempo. Provamos o famoso queijo da Serra da Estrela, o presunto de Parma e a ginja de cerejas. Voltamos a Lisboa para encerrar nossa viagem e curtimos mais um pouco da capital portuguesa. Foram dias intensos, com mais de 1.500 quilômetros rodados. Cruzamos 2 países e conhecemos mais de 12 cidades. E finalizamos essa aventura com a sensação de realização, de ter vivido uma experiência única, rica e cheia de histórias para contar. E a gente veio aqui para esse vídeo para abrir o nosso canal no YouTube, porque o nosso canal nasce com a nossa próxima viagem, que já está quase chegando e logo vocês vão saber para onde é. Bom, aqui fica um pouco da nossa história para vocês. E se você ama viajar, gosta de conhecer novos lugares, segue a gente aqui que vai ter bastante dica de viagem em família. A gente vai compartilhar tudo aqui no YouTube e no Instagram. Então já acompanha a gente, segue o nosso canal e até a próxima viagem.